Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Bem, espero que todos estejam bem. Quarta-feira, dia de novas aulas, dia de novos assuntos, tá bom? E o que é que a gente vai estudar hoje? Como está aí no cronograma, hoje nós temos 3 aulas. As que vocês vão ter juntinhos de mim será de ciências e também de geografia, tá bom? Então, o que é que tia vai te pedir? Hoje, aliás, no decorrer de toda essa semana, nossas atividades serão mais no livro. Nossos conteúdos estão mais no livro. Nossos textos estão mais no livro. Então, eu vou pedir para que quem não estiver com o livro, vá buscar o livro e abra na página 232, porque nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com solos, tá bom? Nós vamos estudar mais um pouquinho sobre solos, como o solo se forma, porque o solo é um recurso natural muito importante para a gente. É do solo que vem praticamente todos os recursos que a gente precisa para sobreviver. Então vai lá buscar o teu livro e tia já quer fazer um acordo com você a partir de hoje, para aqueles que ainda não fazem isso todos os dias. Sempre que tia pedir para você, antes de continuar a aula, fazer a leitura do texto que está no livro, tia sempre vai pedir isso, tá bom, meu amor? Tia sempre vai pedir isso e vamos fazer um acordo, um combinado. Sempre antes de dar continuidade à aula, faz a leitura do texto que está no livro. Porque, tia Viviane, esse texto, ele servirá de suporte para a nossa aula, tá bom? Então, para que vocês já cheguem na aula tendo mais um pouquinho de conhecimento do que vai ser trabalhado nela, tia pede que vocês façam a leitura antes de dar continuidade. Então, vai lá, faz a leitura da página 232 e 233 e volta para nossa aula para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, para dar nossa continuidade das aulas de ciências, tia vai precisar de um conhecimento anterior de vocês, que está lá na página 229, que fala sobre o solo, que o solo é a parte mais externa da superfície terrestre onde pisamos. Mas eu ainda vou ser muito bondosa com vocês e trouxe para vocês um vídeo bem divertido que explica o que é o solo, a formação do solo. Então esse vídeo que tia vai passar para vocês agora vai servir de suporte para a nossa aula. Então prestem atenção que lá vai o vídeo, tá certo? O solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulim e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. E aí, gostaram do vídeo? Bem, depois desse vídeo, a gente volta para o nosso textinho da página 232. Eu espero que todos já tenham lido, porque a gente vai agora conversar sobre a formação do solo, que é o tema da nossa aula de hoje. E, gente, falando na nossa linguagem, vocês sabem que o solo, o que é o solo? O solo, ele é formado por micropartículas de quê? De pedras, de rocha. E por conta dessa exposição ao sol, ao vento, essas rochas elas vão se desgastando. E com isso vai formando o solo. Como diz aí no início do livro, as rochas desgastadas elas vão se transformando em pequenos grãos ao longo de milhares de anos. Esses grãos formam a camada do solo na qual as plantas podem se fixar e crescer. Aí no nosso livro, nós temos uma representação do processo da formação do solo no decorrer do tempo. Vejam aí que o solo jovem, ele tem mais rocha e aos poucos essas rochas elas vão se desgastando até o solo ele ficar mais maduro. E um solo maduro, ele não possui só a rocha fixa, mas ele possui vários outros estratos que estão na terra que fixam as plantas. Vejam aí, essa parte do solo maduro onde é bem colorido. E dessa parte vem os nutrientes das plantas, vem o nutriente que a gente, através das plantas, sobrevivemos. Então é assim que o solo ele se forma, é assim, dessa maneira que o solo se forma.
Mas hoje eu não vou falar para vocês apenas da formação do solo. Hoje eu vou falar de uma parte bastante chatinha também, que é o desgaste e o mau cuidado com o solo. Porque se a gente usa o solo para tudo, se do solo vem a maioria dos recursos que a gente precisa para nossa sobrevivência, então o mínimo que a gente tem que ter cuidado é o quê? A gente tem que ter cuidado com ele. A gente tem que cuidar dele, não é verdade? E isso, infelizmente, na maioria das vezes não acontece, tá certo? E esse desgaste do solo é chamado de erosão, como vocês puderam ver aí já na página 232. E o que é a erosão? A erosão é o desgaste do solo. A erosão pode ser ocasionada por vários aspectos. Pode ser pelo vento, pela chuva, pelo calor excessivo, tá certo? Entre outros fatores. Só que a erosão, gente, que é o desgaste do solo, ela prejudica o ambiente, ela prejudica o solo. Por quê? Porque enche os lagos e os rios de terra. Enche todo o rio, todos os lagos de terra. E assim acontecem várias mortes de espécies de animais e de vegetais, prejudicando. A erosão prejudica o solo prejudica o meio ambiente. E o meio ambiente não retribui essa não ajuda a gente, prejudicando também a gente, porque se morre espécies animais e vegetais, com certeza isso vai nos afetar também, não é verdade? Porém, o ser humano, é nessa parte que eu quero chegar com vocês, o ser humano, ele também prejudica e contribui com a erosão do solo a partir do momento que ele desmata, a partir do momento que ele coloca agrotóxico no solo e assim vai desgastando o solo e prejudicando futuramente a ele mesmo. Hoje em dia, o maior causador de erosão é o ser humano. Já pararam para pensar o quanto nós não somos culpados pelos próprios desgastes, pela própria poluição ao meio ambiente? Então, pessoal, vamos se cuidar do meio ambiente da mesma forma que o meio ambiente cuida da gente. Isso é coisa séria, isso é coisa que a gente tem que se ligar, tá bom? Então, gente, como é que nós, seres humanos conscientes, podemos ajudar a essa conscientização ao meio ambiente, principalmente na prática da erosão? A gente pode conscientizar os nossos familiares, a nossa população, porque uma das formas de evitar a erosão é mantê-lo sempre com plantas, ou seja, ele sempre cobertinho. Desmatou uma árvore, o ideal é nem desmatar, né? Mas tirou uma árvore, planta outra no lugar. Nunca deixa o solo descoberto, porque vou dar um exemplo. A gente vai para a praia e a gente não usa protetor solar. O sol não queima nosso rosto? Por quê? Porque ele está sem proteção. Da mesma forma acontece com o solo. Se a gente deixar ele descoberto, sem planta alguma, ele vai se desgastar e ele vai nos prejudicar futuramente, tá certo? Apesar de todos os desgastes, o meio ambiente sofrendo, futuramente quem sofre é o ser humano. Então vamos nos ligar, pessoal. Essa é uma parte da erosão que não é esse tema, tá bom? É um tema que não é muito legal. Tá bom? É um tema que nós trabalhamos ele com vocês para que vocês possam se conscientizar e não fazerem essas práticas de desgaste para combater a erosão, tá bom? Virando a página, nós falamos também sobre um recurso natural que está muito presente no nosso dia a dia. E o que é mais interessante? Esse recurso natural, ele é retirado do solo. E às vezes a gente acha que ele está lá, ó, bem distante, mas não, ele está no nosso dia a dia. A gente usa ele como matéria-prima de vários objetos e a gente nem percebe, que são os minerais de diversos tipos. Os minerais, eles são extraídos do solo. E dentro dessa característica, dessa classe dos minerais, existem vários minerais. Porém, eles têm uma coisa em comum. Todos eles são retirados do solo. E a gente usa assim no nosso dia a dia. Esses minerais, eles são transformados pelas indústrias. E as indústrias usam como matéria-prima para vários objetos, para a fabricação de vários produtos. Eu trouxe aqui, como nós estamos em quarentena, eu trouxe o que eu encontrei no meu quarto, na minha casa. Vários produtos que são feitos com minerais. Eu trouxe para vocês aqui, no nosso texto, existem 3 minerais, 3 exemplos de minerais. Nós temos aí a bauxita, que é utilizada para a confecção de vários produtos, tá bom? A bauxita é matéria-prima para vários produtos. Porém, nós temos também o ferro, que é um mineral que é muito acessível, que tenho certeza que
Qualquer uma mãe tem uma panela de ferro na sua casa. Então, eu também tenho na minha casa, tá, gente? Porque é um mineral que a gente utiliza como matéria-prima para produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E hoje, nessa aula, eu vou provar que a gente usa vários minerais que são retirados do solo no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Um exemplo deles é o ferro, que eu já falei para vocês. Com o ferro se fabricam várias ferramentas, máquinas, entre outros. Ferro se fabrica panela, ferro se fabrica ferramentas e é um mineral de grande utilidade na produção do aço. O ferro é a matéria-prima do aço. E olha, eu estou aqui com uma corrente de aço. Então, isso aqui é um produto industrializado, mas sua matéria-prima foi retirada do solo, é um mineral. Outro exemplo é a prata e o ouro, que são materiais nobres. Eles são mais raros e eles são bem mais caros do que o ferro, mas a gente também utiliza ele no nosso dia a dia, tá certo? Como, por exemplo, na fabricação de joias. Com a prata se fabrica anéis, tá? Só trouxe um exemplo, isso não quer dizer que ele é de prata não, viu, gente? Com o ouro se fabrica também correntes, pulseiras, tá certo? Alianças, anéis, brincos. O ouro é um material super valorizado na indústria e na produção de joias, tá bom? E a gente utiliza, tá bom? A gente vê a fabricação e é uma coisa que a gente tem que entender de onde vem aquilo. Vejam só, a gente utiliza no nosso dia a dia, mas a gente muitas vezes não sabe de onde vem. E o ouro, a prata, a platina também são minerais nobres, quer dizer que são mais caros no comércio, mas também são retirados do solo. E existe também o petróleo. O petróleo é um mineral bastante rico, porque do petróleo se retira a gasolina. Então imagina aí, todos esses carros que rodam por aí, a maioria é movido a gasolina. E a matéria-prima da gasolina é o petróleo. Mas também não é só a gasolina. Querosene, carvão, óleo diesel, gás de cozinha, entre outros derivados. Todos esses derivados aí, óleo diesel, gás de cozinha, são derivados da matéria-prima petróleo, que é um mineral. Então, gente, vejam aí que interessante. Os minerais servem de matéria-prima para vários utensílios e produtos do nosso dia a dia. Mas como eu gosto sempre de trabalhar com curiosidade com vocês, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Eu trouxe aqui, as meninas vão entender, tia Viviana, aqui, um produto de beleza. Isso aqui é um batom, um brilhozinho. Mas sabe o que foi que tia descobriu esses dias, fazendo uma pesquisa para preparar essa aula para vocês? Que até no nosso batom, que a gente gosta de usar, existe uma quantidade mínima, mas existe de petróleo. Então, até nos produtos de beleza, existem minerais, existem produtos matérias-primas retiradas do solo. Vejam que interessante, o solo está presente no nosso dia a dia. O solo é a matéria-prima para vários recursos naturais. Por isso que a gente tem que valorizar, evitar a erosão, evitar o desgaste, evitar o desmatamento e assim se conscientizar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de introdução, espero que vocês tenham entendido como é que o solo se forma, tá? Porque nós não vamos parar por aqui. Essa é uma aula de introdução que a gente vai trabalhando degrauzinho por degrauzinho, que a gente chega lá na frente, sempre trabalhando o mesmo assunto, sempre revisando o ano inteiro, tá certo? Sempre adquirindo conhecimentos novos, se adaptando à nossa realidade atual, mas aprendendo sempre, mesmo em tempos remotos, tá? E depois da explicação, sempre vem uma atividade para te sondar se você entendeu ou não. E nossa atividade de sondagem de hoje é apenas uma questão, que também está no livro, na página 233, onde nós vamos trabalhar a forma como vocês estão interpretando as questões e aprendendo a falar, passar para o papel com as próprias palavras de vocês. Eu quero saber de vocês o que pergunta aqui na página 233. Por que o solo é importante para o ser humano? Através do que foi lido e através dessa aula, por que você vai responder com suas palavrinhas porque o solo é importante para o ser humano? Terminou de responder a atividade, manda o feedback para a tia, compartilha suas ideias com tia, tá bom? Lembrem-se que nossas atividades estão sendo avaliadas para se gerar nota, para se produzir nota. Então o feedback, ele é importante, ele é essencial, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos, grande abraço e até a próxima aula com muito mais novidades e conhecimentos. Tchau, tchau!